muita gente saiu aqui em defesa, o próprio governador Ratinho Júnior saiu em defesa da cidade de Curitiba e também do estado do Paraná. No entanto, a pergunta que se coloca, quando o ministro, que também já pediu desculpas, tá? É assim, tudo que ele disse, no Twitter ele foi lá e disse que não estava falando da cidade. E a minha pergunta é justamente essa. O ministro se refere a Curitiba ou se refere à Operação Lava Jato? Mas ele coloca paranaense também, ele coloca o Paraná no bolo, certo? Então, Kim Rafael, eu começo com você. O que tem de correto e de incorreto na fala do ministro Gilmar Mendes? De incorreto tem tudo. Como dizia o Joaquim Barbosa, né? Sai às ruas, ministro. Sai às ruas. Quero ver se ele tem coragem, da mesma coragem que ele tem para fazer entrevista, né? Já que os ministros hoje do STF, infelizmente, eles não estão mais sendo juristas. Eles estão sendo entrevistados, candidatos. Não sei se tem intenção de concorrer às próximas eleições, sobretudo o Alexandre de Moraes. Mas vamos falar do Gilmar Mendes, que realmente o que ele acabou falando é uma da besteira mais tremenda, já que hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E é claro que ele se referia ao Sérgio Moro, obviamente. Deu a referência assim da cidade, dos paranaenses e dos curitibanos, mas foi uma mal colocação. Só que aí que ele fala assim, que o próprio Sérgio Moro teria um código penal dele. Mas não o Sérgio Moro. Os desembargadores do TRF4 também, os ministros do STJ também, porque referendaram as decisões do próprio Sérgio Moro. E o que ele fica falando que foi colocado lá a delação do Palocci, foi referendado também até pelo Supremo Tribunal Federal. Então essas situações aqui precisam ser esclarecidas. E o Gilmar Mendes, mais uma vez, dá microfone para o Gilmar Mendes, dá microfone para os ministros do STF. Tá aí, ó. Eles não estão ali justamente para ser juristas. Eles precisam decidir causas de repercussão geral, nacional, e é o que eles não estão fazendo. Rigon? O Gilmar Mendes é especialista em biologia, né? Só que ele errou o nome da cidade. Não é Curitiba que gera o germe do nazismo, é Maringá. O Sérgio Moro é nascido aqui. Não, ele não nasceu em Curitiba. Ele se formou lá se formou aqui em Maringá. Né? Aliás, coincidentemente, ontem, pela terceira vez, o Reinaldo Azevedo me citou, ele me chama de Ocara, que ele não é meu nome, mas citou a bendita pergunta que eu fiz aqui pro Sérgio Moro. Diga em que página que está a prova da condenação que ele deu, que é do apartamento. Ele não consegue dizer. Por quê? Porque não existe. Uma coisa, juiz não é a gente. Juiz só tem que fazer a coisa pelo direito e pela lei. Se a lei é errada, que os deputados, os vereadores mudem. Mas o juiz tem que seguir a lei. É assim que se dá a formação. Em relação ao russo, ficou claro, através do codinome russo, que era um juiz querendo virar político. Tanto que ele se tornou ministro do rapaz que ele ajudou, que era o principal concorrente. Prendeu quem estava na frente, que o Lula, é bom lembrar, estava na frente em todas as pesquisas, mesmo na cadeia. Mas não pôde disputar porque ficou na cadeia. Então está claro realmente que a atitude dele não é elogiável, o que ele fez à frente da justiça não é elogiável, e o que ele está fazendo lá no Senado continua sendo aquilo que eu previ aqui. É vergonhoso. Vocês viram o banho que ele levou ontem do Flávio Dino? Ali é uma disputa de cérebro, só que um tem massa cinzenta e o outro não tem. O que ele apanhou ontem mostra a ignorância que ele levou para a Justiça Federal. E a gente vai pagar por muito tempo isso aí. Naman? É lamentável que um ministro do Supremo Tribunal Federal venha a público para fazer esse tipo de declaração, se referindo a uma cidade, se referindo a uma população imensa da nossa cidade. Seria a mesma coisa da gente fazer perguntas, né, do tipo assim, será que tem dinossauros da corrupção, da vergonha, lá em Brasília, onde o senhor ministro mora e vive e fica dizendo essas impropriedades à população do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, população digna? Que é isso? Isso é um absurdo. Ele deveria ficar dentro da lei e se manifestar lá dentro dos processos e não ficar tratando essas coisas dessa forma. É um absurdo. Eu fico indignado de ouvir que a gente tem ministros com esse nível de qualidade e de reação tão negativa, tão imprópria, tão inadequada, tão deseducada, tão ofensiva à população brasileira.